E aí, Jonas aqui com mais um episódio do Mesa Q. Hoje vamos fazer um esquenta sobre a nova série da HBO derivada do universo de Game of Thrones, O Cavaleiro dos Sete Reinos. O Westeros ganha um novo capítulo. Cavaleiro dos Sete Reinos chega nesse final de semana, dia 18 de janeiro, para explorar uma era marcada por honra, espadas e escolhas que moldam destinos. Para essa missão está comigo Yuri Melo, o primeiro de seu nome. Opa, prazer estar aqui. Bom, e hoje, como eu disse, né, a gente vai falar sobre a série do derivado de Cavaleiro dos Sete Reinos, que se passa ali entre 90 a 100 anos antes dos eventos de Game of Thrones, e também se passam ali algumas décadas depois de Casa do Dragão, que também terá sua terceira temporada sendo lançada este ano. Então é um ano cheio para quem é amante aí do universo de Gelo e Fogo. Este ano de 2026 promete bastante. Falando um pouquinho sobre a série do Cavaleiro dos Sete Reinos, como a gente comentou, ela se passa um pouco depois do conflito que teve da Guerra Civil entre a Casa Targaryen, né, a Dança dos Dragões, que consequentemente acabou ali dizimando boa parte da família e, obviamente, os dragões, né? Nesse período do Cavaleiro dos Sete Reinos, por exemplo, a gente não tem nenhum dragão conhecido vivo dentro da Casa Targaryen. Apesar disso, eles ainda continuam com o Trono de Ferro. Porém, existiu algumas rebeliões, as rebeliões chamadas de rebeliões Blackfyre, que ocorreram um pouco antes de começar o que vai ser essa primeira temporada, do qual começou quando o rei Aegon IV, pouco antes de morrer, legitimou vários filhos bastardos. Entre eles estavam Daemon Blackfyre, que recebeu a espada Blackfyre, símbolo tradicional do poder real, e a espada do Aegon, o Conquistador. Essas rebeliões acontecem alguns anos antes, né? Cerca de 10, 15 a 20 anos antes do que vai ser a primeira temporada de Cavaleiro dos Sete Reinos, porém elas mudam um pouco ali o ambiente de Westeros como um todo, né? Enquanto a gente ainda tem boa parte dos cavaleiros, por exemplo, ainda acreditando na honra, nos juramentos e nas profecias, parte desse povo de Westeros já começa a mudar o seu pensamento depois de anos e anos de conflito e por ter ocorrido essa segunda guerra civil, né? Já não bastasse a Dança dos Dragões, que dizimou tanta gente, ainda teve essa questão das rebeliões também, que foi um conflito histórico. Bom, se passando esses anos, né, essas quase 2 décadas até o Cavaleiro dos Sete Reinos, a gente inicia agora a primeira temporada. No episódio de hoje a gente vai avaliar o trailer que saiu já há algum tempo, mas que vai servir aí como esquenta para você que não está sabendo da série ou para você que não conhece essa história e que promete muito, uma vez que não vai ser ambientado nos conflitos contra os vagantes brancos ou profecias ou dragões, vai ser mais pés no chão e por isso ela promete ser uma série com um foco bem interessante, né? É realmente um derivado que a tendência é que seja mais focado de fato ali nos personagens de Duncan e Egg, que a gente vai ser apresentado agora no trailer. Fui escudeiro do Sir Arlan de Penetray, desde que era menino. Ele me incumbiu de ser um bom cavaleiro. Para defender... E parou! Começamos aqui com Duncan o Alto. Yuri, quem é Duncan o Alto? Duncan é um personagem que, em uma palavra, é adorável. Bom, ele nasceu na Baixada das Pulgas, então ele tem uma infância muito pobre, mas é uma pessoa muito humilde, até mesmo boba, apesar da sua altura, da sua estatura, da sua força. Então é um personagem aí que vai ter bastante momentos de alívio cômico pra gente, com certeza. Ele é muito humilde, ele pensa muito nas pessoas, ele foi ensinado a ser, de fato, uma pessoa honrada e também muito inocente, né? Ele falta muita malícia nele no mundo, tem sempre aquela visão de ser inferior aos outros, né? Então, o Duncan, ele tem até uma espécie de trauma ali, de baixa autoestima, onde ele sempre se sente inferior aos outros, principalmente aos nobres. Inclusive, fazendo aqui uma referência, um paralelo, salvo engano, o Martin já confirmou que ele é um parente distante da Brienne, né? Nossa personagem queridinha lá de Game of Thrones e que tem realmente muito a ver, além da questão física, né? Uma vez que a Brienne tem aquela altura e aquela força física que é demonstrada lá na série de Game of Thrones, tem essa mesma questão da falta de malícia, de tentar ser aquele estigma de cavaleiro mesmo, que protege os inocentes, os fracos e oprimidos.
que cumpre os seus deveres, que é leal às casas em que defende. Então aqui tem esse paralelo que o Martin, em algum momento, ele deu uma entrevista comentando, né, sobre eles serem parentes distintos. É verdade que o Duncan não conhece os pais, a gente não sabe se, por exemplo, ele é filho de um filho bastardo, de algum lorde, se ele é filho de algum bandido. De fato, como o Yuri comentou, a questão é que ele nasceu na Baixada das Pulgas, viveu lá durante anos, e aí ele conhece o Sir Alan, né, que ele tá citando aqui, que é o cavaleiro que fez dele o seu escudeiro, né? O escudeiro do Sir acabou falecendo nesse conflito dos Blackfyre, né, da rebelião que eu comentei no início, e ao se deparar com o porte físico do Duncan, né, ele decide torná-lo escudeiro, uma vez que ele tem ali uma aptidão física e realmente parece ser um menino que pode ser educado, né, pode ser ensinado por ele para poder servir o velho cavaleiro. E aqui nesse início de vídeo a gente já tem essa questão, né, da passagem de bastão, porque ele tá com esse sonho de se tornar cavaleiro e eles acabam indo pro torneio de Valfreixo. O Sir Alan decide participar, né, junto com o Duncan, só que no caminho até lá ele acaba morrendo. O Duncan enterra, que é o que a gente tá vendo agora, e se torna cavaleiro, né? Esse é o ponto, esse é o início dessa trajetória dele. Os fracos e inocentes. E eu jurei fazê-lo. Você é Baelor Targaryen? Não. Então saia da porra do meu caminho. Claro, perdão. Bom, aqui a gente já tem a primeira citação de um personagem bem importante, que é o Baelor, né? Ele é o mão do rei e o primeiro na linha de sucessão, né, do Trono de Ferro. O Baelor, além de ser mão do rei e o primeiro na sucessão do Trono de Ferro, ele também é conhecido como o melhor espadachim de Westeros nessa época e um lorde muito justo, né? Muito justo, cavaleiro de fato e honesto. Então essa citação é porque eles realmente conhecem aí o Baelor e sabem da fama. Um ponto também, um asterisco aí diferente, é que o Baelor, ele não tem as características padrões de um Targaryen, né? Ele não tem os cabelos claros, isso porque a mãe dele é da família Martell, e aí por conta disso ele tem os cabelos castanhos, barba castanha. Então a questão física dele realmente é diferente, não pelo fato dele ser um bastardo, mas por conta da origem da família por parte de mãe. Qual o seu nome? Sir Duncan, o Alto. Nunca ouvi falar. E paramos de novo. Agora, Yuri, eu quero que você explique quem é o nosso personagem Egg. Bom, o Egg, ele é o oposto do Duncan. E já adianto que essa é a parte mais legal da relação deles. É algo que funciona muito bem. Eu acredito que a maior parte do público gosta disso, que é terem dois personagens tão diferentes em todos os sentidos. Então, o Egg, ele é um garoto extremamente magro. Ele é ousado, ele é teimoso, ele é mentiroso e muito esperto. Pro Duncan, o Egg é como se fosse um mestre, né? Ele tem muito conhecimento, ele tem muita sabedoria. E por que ele tem tudo isso? Porque ele é um Targaryen, na verdade, né? O Egg, ele tem esse apelido porque ele raspou o cabelo pra não ser perceptível que ele é um Targaryen. Ele tem cabelos muito claros, muito brilhantes. E, bom, com toda essa linhagem de nobreza, como ele é um nobre, ele tem muito conhecimento e até uma certa malícia, que é justamente o que falta aí no Duncan. E, bom, o Egg, ele tem como objetivo ser um cavaleiro também, até por isso que ele parte nessa jornada com o Duncan. Ele tem esse desejo de ser cavaleiro, mas obviamente ali, como ele é um Targaryen, essa não tinha essa possibilidade pra ele dentro do castelo. E também tem um detalhe que acho importante aí deixar claro: ele no futuro vem a ser o pai do Rei Louco. Então ele é um personagem aí que, pra quem conhece a série de Game of Thrones, ele já teve sua importância aí por trás. O que eu acho bacana também é que ele é irmão do Aemon, né? Que é o mestre do Castelo Black, que fica instruindo lá o Jon Snow, né? Inclusive tem aquela fala famosíssima, tanto nos livros quanto na série, que é ele falando pro Jon Snow deixar o menino morrer e deixar o homem nascer, né, dentro dele, deixar o Jon Snow nascer. Tem uma história muito legal também, que o irmão dele, né, ele acaba indo pra Cidadela pra estudar e tudo mais, até porque tanto o Egg quanto os outros 3 irmãos dele, né, inclusive o Aemon, eles são filhos do 4º filho do rei, então na linha de sucessão eles estão muito longe. Por conta disso, os objetivos pessoais dos 4, né, são bem diferentes. O Egg, por exemplo, ele quer ser cavaleiro da Guarda Real, né? Quer ser um manto branco, aliás, manto dourado, né?
Porém, é óbvio que a vida de um garoto um príncipe, né, da realeza é bem diferente do que ele imagina. Então, por conta disso, ele faz esse rolê de cortar o cabelo pra poder ser escudeiro e tudo mais, porque ele tá perseguindo o sonho dele. E o Aemond faz a mesma coisa. Ele acaba indo lá pra cidadela pra poder estudar, porque ele quer ser um mestre. E nos livros, um pouco antes do Aemond Targaryen morrer, ele tenta encontrar a Daenerys, né? Tenta ajudar ela lá do outro lado do continente. E nessa viagem ele já tá muito velho, tá muito fraco, e ele fica sussurrando o nome do Egg, porque de fato é uma relação de irmãos bem próxima. Ele não deve aparecer nessa primeira temporada, mas é bem interessante mesmo esses paralelos. Um outro paralelo que a gente também não deve ver aqui na primeira temporada, mas é interessante, é que a gente tem o Corvo de Sangue, né? Que acaba aparecendo ali durante a rebelião dos Blackfyre, e ele era o mão do rei na época, e articula ali toda a parte estratégica para conseguir lidar com as rebeliões e com os conflitos. E ele vira o mestre dos sussurros, né? Ele muito provavelmente não aparece nessa primeira temporada, talvez tenha alguma citação sobre ele, mas ele já apareceu agora na Casa do Dragão na segunda temporada. O Daemon tem aquela visão lá sobre um Targaryen preso numa árvore, é o Corvo, o mesmo Corvo de 3 olhos que a gente vê na série principal de Game of Thrones. Então esse personagem, que é o Brandon Reeves, se eu não me engano, só lembro o primeiro nome dele, que é Brandon. Ele é um Targaryen bastardo, né? E que tem esse poder da visão, né? A visão dos Targaryen. E aí ele se torna, depois de anos e anos, o Corvo de 3 olhos. Então tem vários paralelos, tanto com Casa de Dragão, quanto com o universo de Game of Thrones que a gente vai ver aqui, mas que muito provavelmente não vai se aprofundar, porque, como a gente comentou, o foco aqui vai ser tanto o Duncan como o Egg. Qual o seu nome? Sir Duncan, o Alto. Nunca ouvi falar. Por acaso conhece todos os Cavaleiros dos Sete Reinos? Só os bons. Se pudesse me levar pra Ashford, eu podia ser seu escudeiro. Se me roubar, mando cachorros caçarem você. Você não tem cachorros! Eu arrumo uns. Onde? Aqui, ó, eu tenho uma dúvida. Você acha que essa relação dos dois, nos livros, pelo menos, tem como fazer algum paralelo com o que foi a relação do cão com a Arya? Ou é totalmente diferente a relação dos dois? Olha, a relação deles é um pouco menos, inicialmente, é um pouco menos de pai e filho. Eu sinto que a Arya ali e o cão, eles desenvolvem mais esse pai e filho mais rápido. Sim. Nessa questão, o próprio Egg acaba ensinando muitas coisas pro Duncan. Então, não é tão parecida, mas a gente tem aquela dinâmica de serem dois personagens ali diferentes que eles vão se apegando e fazem a Sim, gente sim. se apegar a eles também. Fora que tem essa questão da tensão, né, do Game of Thrones, que em algum momento a Arya queria matar o cão, e aqui é muito provavelmente o contrário, né? O Egg quer se tornar o que o Duncan é, um cavaleiro. Exato, perfeito. Rapaz, fecha a boca. Cuide do meu cavalo. Não sou cavalariço, meu lord. E aqui a gente tem um dos protagonistas dessa primeira temporada, né? A gente tá falando aqui do Aerion Targaryen. O irmão, não sei se ele é o irmão mais velho. Não, ele é o segundo irmão mais velho. Se eu não me engano, o da Aerion, Ele foi o segundo filho. O Aerion foi o segundo filho do Maekar. Isso. Que é assim, gente. A gente tem o rei, e aí a gente tem o Baelor, que a gente já citou. A gente tem o Maekar, e o Maekar tem 4 filhos. Sendo 2 deles o que a gente já citou aqui, que é o Egg e o Aemond, né? Que não vai aparecer aqui, mas também faz parte dessa lore aí. Aí a gente tem o Daeron Targaryen, que seria o filho mais velho, né? E o primeiro na linha de sucessão do pai, do Maekar. E a gente tem o Aerion, que se eu não me engano é o segundo filho mais velho. Qual que é a diferença aqui? O Daeron, ele foge das responsabilidades. Ele é atormentado pelas visões dele, né? Ele também tem as visões proféticas dos Targaryens, e por conta disso ele cria o hábito de ficar sempre bêbado, né? Fugindo das responsabilidades e tudo mais. Já o Aerion é o contrário. Ele se vê como um garoto da profecia, né? Vamos dizer assim. Ele tem essa questão de achar que o sangue do dragão corre nas veias dele, ele é obcecado por fogo. Ele se autoproclamava chama brilhante, né? Exatamente. Inclusive, a armadura dele é uma referência a um dragão, né? O elmo dele é um dragão, basicamente. Então é muito legal essa ideia do personagem, que é muito parecido com o que a gente viu lá com o irmão da Daenerys em Game of Thrones, que ele ficava falando que ele tinha sangue do dragão e que ele era o garoto da profecia, que ele ia mudar o mundo, que ele ia dominar o mundo, não sei o quê. E aqui o Aerion é esse paralelo, né? Enquanto os irmãos ou fogem
personagem da responsabilidade ou tem sonhos que são bem distantes da coroa ou desse protagonismo todo, né, que o Trono de Ferro exige, o Aerion é o único dos irmãos que foca nesse objetivo, né, que ele acha que realmente é o predestinado. Acho interessante parar nesse ponto do Aerion, porque ao longo dessa série o que a gente espera é que terão Targaryens muito diferentes, tá? Então, o Aerion, ele está mais para aquele lado da profecia de Targaryens serem loucos, né? Então, ele tá mais pro lado dos loucos. Sim. Mas a gente também vai acabar vendo Targaryens que são mais justos, que são mais sãos. Isso é bem legal. A gente consegue ver os dois tipos de Targaryen que existe ali. Sim, e ele é dito também como bastante tirano. O Egg detesta ele, não gosta dele. Na infância tem várias situações lá no livro em que o Aerion fica pirraçando, fazendo pegadinhas bem pesadas com o Egg. Então isso é um dos motivos dos dois viverem tretando, né? E aqui é importante ressaltar que ele vai ser o pivô de uma grande discussão da temporada, que é justamente com o Duncan, que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Mas é bom já citar, porque esse deve ser um dos pontos focais aí da primeira temporada. Não é esperto bastante? Sei que sou apenas um cavaleiro andante, mas às vezes penso que poderia ser mais. Por que trata esses capachos da realeza como seus superiores? Eles são meus superiores. Esses homens têm nome e treinamento. Quais são as minhas chances? Ó. Aqui a gente tá falando com o Baratheon, né? A gente tem o Lyonel Baratheon, que também vai ser bastante importante nessa primeira temporada. A gente vê aqui o Duncan com uma espécie de elmo dos Baratheons, né? Que é o símbolo da casa. E se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ter muito provavelmente a personagem da Tancel, que é o pivô da discussão, né? O que vai acontecer? Como a gente falou, o Sir Allen estava querendo ir para esse torneio que teria em Valfreixo, que é um torneio que ocorre ali nas colinas, né? E que, enfim, grandes casas iriam participar, inclusive a casa Targaryen. Ele acaba morrendo no caminho, o Duncan vira cavaleiro e resolve participar desse torneio para poder ganhar dinheiro, uma vez que ele é um cavaleiro errante, né? Ele não é um cavaleiro que pertence a uma grande casa ou que tem um contrato com algum lorde ou algo do tipo. Então, para ele poder ganhar dinheiro e sobreviver, ele precisa participar de justas, torneios, etc, para fazer o nome dele e aí consequentemente ganhar as premiações do torneio ou, quem sabe, se destacar o suficiente para poder servir a uma casa. Ele tenta participar, mas de primeira toma uma recusa porque ele não se apresenta parecendo um cavaleiro, né? Ele ainda não tem essa experiência de ser um cavaleiro. Porém, na segunda tentativa, ele acaba esbarrando com o Baelor Targaryen e com o Maker, que tá procurando seus filhos, né? O Daerion e o Egg, que estão desaparecidos. Nesse encontro, o Duncan acaba explicando, né, a situação dele e fala sobre o Sir Allen. E aí o Baelor acaba citando, falando que lembra dele, que chegou a conhecer ele, e aí ele vira testemunha pra, de fato, deixar ali o Duncan participar do torneio. Porém, ele não poderia lutar, não poderia participar utilizando os símbolos da casa do Sir Allen, né? Já que uma vez que ele não é filho, nem parente, nem algo do tipo, nem serve à casa, ele não poderia utilizar os símbolos da casa dele. Então ele pede ajuda a essa personagem que a gente está sendo apresentado nessa primeira temporada, que seria a Tancel, e ela é basicamente uma artista de rua, né? Então ela confecciona ali uma pintura nova pro escudo do Duncan para ele poder participar do torneio. Só que aí acontece o grande pivô da discussão que deve motivar boa parte da história dessa primeira temporada, que é o Aerion vai lá mexer com a Tancel, e aí o Duncan, seguindo esse espírito de cavaleiro leal que protege os oprimidos e os fracos, né, acaba intervindo e aí gera esse conflito entre os dois. O Daerion e o Egg são encontrados, entre aspas, né? O Daerion chega falando pro pai e pro irmão que foi sequestrado por um cavaleiro. E aí o Maker e o Aerion desconfiam de que possa ter sido o Duncan, né? Só que o Egg intervém, ele se apresenta, né, como Targaryen e explica que não tem nada a ver, que eles estão mentindo, que o Duncan não fez nada, mas aí já era tarde demais, o Maker fica puto. E aí o Baelor tem que intervir. O que acontece é que é feito ali um julgamento por combate, né? Sugerido um julgamento por combate por parte do Duncan, só que o Aerion solicita ali um julgamento dos 7,
que é o que a gente vai ver mais à frente. E aí, Yuri, eu queria que você falasse sobre essa questão, como que foi essa discussão nos livros e o que você espera que vai ser adaptado para essa primeira temporada, porque eu acredito, pelo que a gente tá vendo dos trailers, tá focando muito nesse torneio de Valfreixo e muito nesse conflito em que deve acontecer entre o Duncan e o Aerion. Então, o livro Cavaleiro dos Sete Reinos, na verdade, eles são contos, né? Foram contos ali que foram adicionados, que foi montado esse livro. Então, eu imagino que essa primeira temporada deve se passar, sim, nesse primeiro plot do torneio. Acredito que, eu acho que eles não divulgaram a quantia de episódios ainda, mas acho que não deve passar disso, já que depois eles vão pra outros lugares com outros contos. Claro, diferente de Casa do Dragão, tem mais base de material pra seguir, mas existem algumas lacunas. Então, creio que a HBO deve preencher essas lacunas pra fazer esse primeiro conto durar aí uma temporada. Sim, o Martin inclusive falou sobre a vontade dele de voltar a escrever essas fábulas, né, do livro do Cavaleiro dos Sete Reinos, então pode ser que passe aí de 3 temporadas. Ele falou que faltam algumas pra terminar a história do Duncan e do Egg, né? Mas saberemos lá quando. Exatamente, a gente tá na espera aí do milagre dele finalizar as Crônicas de Gelo e Fogo, então quem dirá as fábulas de Duncan e Egg. Mas eu, assim, sendo bem sincero, eu acho mais fácil ele terminar essas fábulas do que propriamente os livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Então, vamos ver. Enfim, e aí a gente segue aqui. Penso que poderia ser mais. Por que trata esses capachos da realeza como seus superiores? Eles são meus superiores. Esses homens têm nome e treinamento. A gente pode parar aqui nesse conflito entre esses dois cavaleiros, porque a gente tem a apresentação de mais 2 personagens. A gente tem aqui o Raimon Fossway e, se eu não me engano, o Manfred Dondarrion, da casa Dondarrion, que são cavaleiros que vão participar desse torneio, né? Então, como a gente comentou, é um torneio relativamente grande, né? Um festival em Valfreixo, onde várias casas nobres e cavaleiros renomados vão participar. Quais são as minhas chances? Opa, eu acho que o Lionel Baratheon, personagem que apareceu agora aí na tela, ele tem tudo pra ser também, talvez, o Baratheon favorito da galera que vai assistir aí a série. Ele segue o estigma da casa, ele gosta de uma luta, Sim. ele gosta de bater em Targaryen. Essa é a função favorita dos... O apelido do Baratheon. cara é a Tempestade Risonha, né? E aí o motivo é que ele tem o riso fácil, mas ele tem uma fúria explosiva em combate. Então é bem aquele estigma que a casa Baratheon tem mesmo. Acho que é um personagem aí que pode trazer bastante... A galera vai gostar bastante dele, com certeza. Você acha que dá pra lembrar a questão do Robert Baratheon? Porque ele era meio que descrito assim, né? Um cara, quer dizer, durante a rebelião do Robert, não. Ele era o galã que massacrou a casa Targaryen e tudo mais. Mas ele tem, quando a gente é apresentado a ele na série, né, em Game of Thrones, ele é aquele cara bêbado que gosta de caçar e tudo mais, gosta de justas e combates. Ele é um pouco... Ele mata menos criança que o Robert. Ele é um pouco menos corpulento, apesar de ser muito alto, né? Eu Sim. falo corpulento em relação ao Baratheon que a gente conheceu na série, que já tava ali mais em decadência. Mas ele também é um cara muito alto e ele é um pouco mais cômico ali do que o que a gente conhece. Então, realmente você pode esperar também bastante piadinha dele e bastante força nos combates. Ele é um personagem bem poderoso. Exato, e aqui a gente tem uma cena importante, né, no trailer, que ele tá conversando aqui com o Duncan, falando sobre ele ter chances. É um spoiler, né, que a gente vai ter mais pra frente, mas que o nosso querido Baratheon aqui vai ajudar o Duncan em algum momento. A gente não vai dar spoiler, a gente vai fazer um episódio especial comentando sobre o que a gente espera ver na primeira temporada, vai citar essa cena, mas já é interessante que no trailer já estão mostrando essa aproximação, né, de um cara de uma casa tão grande assim, se aproximando de um cavaleiro que foi recém-nomeado. Você não tem chances. Uma estrela cadente traz sorte pra quem vê. Aqui a gente tem o escudo, né, que a Tancel acabou fazendo aí pro nosso querido Duncan o Alto. A gente tem aqui uma árvore numa colina, né, que se eu não me engano é em homenagem onde o Sir Arlan tinha sido enterrado ou aonde eles estavam fazendo acampamento, algo assim. E aí justamente o cometa, né, o famoso cometa na série de Game of Thrones. A gente já viu algo parecido na série, né, quando é anunciado ali que os dragões voltaram na primeira temporada de Game of Thrones, quando a Khaleesi
consegue chocar ali os ovos, né, de dragão. A gente tem, se eu não me engano, eu não sei se aparece um cometa, mas eu lembro que tem a profecia lá falando de um cometa em casa do dragão, e aqui também a gente tem essa referência aí que é visto de fato como um sinal de sorte nesse universo. Então a sorte é só nossa? Tenho que lutar com honra. Bom, aqui a gente tem muito provavelmente o julgamento dos 7, né? A gente tem aqui 7 cavaleiros de um lado, muito provavelmente os 7 cavaleiros do outro lado, obviamente. A gente já vê aqui um Baratheon, né? E muito provavelmente talvez aqui um Targaryen pela armadura toda preta, não sei. Mas é interessante que de fato o trailer foca muito nessa parte, né? Nessa fábula em específico. Então aqui a tendência é que seja essa cena que a gente tá comentando sobre o julgamento dos 7. A luta deve ser o ápice aí da temporada, né? E podem esperar bastante carnificina nessa batalha, uma batalha bem brutal. E, bom, esperamos que as cenas de ação estejam na qualidade que a gente sempre espera, né? A expectativa tá alta em relação à cena de ação, porque, inclusive esse ano, né, a gente vai ter em Casa do Dragão, que não é o foco aqui do vídeo, mas a gente vai iniciar a primeira temporada com o maior conflito marítimo que tem nos livros, né, que é a batalha entre a casa, os pretos contra os verdes, né, que tem essa batalha no mar e que realmente é bem sanguinária. E aqui não é diferente, ele é mais pés no chão, né, não tem dragões, mas a gente não tem como deixar de lado, por exemplo, os conflitos que a gente viu em Game of Thrones, de X1 de espadachim, de cercos e tudo mais. Então aqui a expectativa é muito boa também. Mas às vezes acho que enterrei minha coragem junto com o velho. Aí o cavaleiro o elmo do homem aí, ó. Muito bonito, ele deve vir a ser desenvolvido como o vilão mesmo da temporada, né? O Devem colocar antagonista. ele como o grande antagonista nessa primeira Sim. temporada. Mas olha, eu te falar, as armaduras estão cada vez mais bonitas da casa Targaryen, né? A do Daemon já é muito bonita e aqui, nossa senhora. Em cada homem há muitos homens. Bom, não temos dragões, tá? Essa cena aqui é um teatro. Seja corajoso. Seja justo. Ó, e aqui, ó, se a gente fizer o frame aqui, a gente tem um Targaryen voando, hein? Gosto disso. Mas olha aqui, ó. Essa cena aqui com certeza é um Targaryen que voou. Ó o escudo, com o dragão. Seja justo. Levanta! Seja alto. Muito bom, muito bom. Expectativa boa. Bom, dia 18 de janeiro, esse final de semana, talvez você esteja escutando prestes a ver o episódio. A gente, só reforçando, a gente vai fazer um vídeo especial depois que sair o primeiro episódio, comentando sobre o que a gente espera ver nessa temporada, se aprofundando mais na série e comentando também um pouquinho sobre o que a gente tá esperando pra esse ano também de Casa do Dragão, né? A segunda temporada teve um final polêmico, dividiu os fãs dos livros e da série, propriamente, que estão acompanhando. A terceira temporada promete muito, porque vai justamente adaptar a parte dos maiores conflitos que tiveram na Dança do Dragão, e também falar sobre a nossa expectativa principal aqui sobre a série do Cavaleiro dos Sete Reinos. Então, não deixe de seguir, não deixe de acompanhar a gente, curta, compartilhe e fique atento, porque semana que vem a gente já lança o episódio, muito provavelmente no nosso podcast, não em vídeo, mas de qualquer forma a gente vai postar também nos nossos canais no YouTube, para vocês acompanharem e debaterem com a gente juntos, né, sobre o que esperar desse ano e também pro decorrer aí das produções que estão por vir de Game of Thrones.